E o programa Mais Saúde de hoje tocando naquele assunto nevrálgico, ronco, né? Esse problema quase que social. E para falar disso eu trouxe o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que é diretor do Laboratório do Sono do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é quem mais entende do assunto. Então, nesse primeiro bloco, nós vimos e diagnosticamos a situação. E aí, ronca-se, o que fazer? Bom, eu acho que a pergunta é importantíssima, né? Primeira coisa é distinguir se é só um ronco, que não é um ronco sério, grave, ou se está associado à apneia obstrutiva do sono. E a melhor forma de você distinguir uma coisa da outra é fazendo o exame do sono, que é a tal da polissonografia, onde você passa uma noite monitorizado e vai ter um diagnóstico mais preciso se você tem ou não apneia obstrutiva do sono. A gente sabe que essas pessoas que roncam muito alto, que têm paradas observadas, que têm cansaço e sonolência diurna, a chance delas terem apneia é altíssima. E essas pessoas precisam procurar a ajuda e fazer o exame do sono. E aí, diagnosticado apneia ou não, a gente vai ter que fazer um tratamento. Então, o tratamento vai desde os casos leves, onde você vai perder peso, fazer exercício físico, tratar o nariz, porque quando você abre a boca, você projeta a língua para trás, dormir de lado, não tomar álcool à noite, porque o álcool relaxa a musculatura, não comer muito antes de dormir. Todos esses fatores, respeitar o sono, dormir uma quantidade razoável de horas, pode te ajudar. Agora, se você tiver já uma apneia moderada ou grave, você precisa de um tratamento, porque esses são os casos associados à doença cardíaca, à pressão alta, diabetes e a uma série de complicações ao longo do prazo, levando inclusive o risco aumentado de morte. Doutor Geraldo, para uma pessoa entender o que é um risco leve, moderado, o que seria esse moderado? A gente está falando da gravidade da apneia. Exato. E a gravidade da apneia vai ser dado pelo exame da polissonografia. E o principal índice é quantas vezes por hora de sono você parou de respirar. Gente, olha quantos só. engasgos você teve à noite? Exato. E aí, moderadamente, assim, um estágio moderado seria exatamente quantos engasgos, mais ou menos? Então, a gente, acima de 30 engasgos por hora é considerado grave. Gente. Por hora de sono. Então, quer dizer, a pessoa que dormiu 6 horas tem quase 200 desses engasgos. Nossa. E muitas vezes não percebe que tem o problema. Então, a gente está procurando essas pessoas, porque essas pessoas estão com risco aumentado. E o tratamento ideal para essas pessoas é colocar uma máscara que joga ar sob pressão e abre a garganta. Interessante. E o doutor Geraldo trouxe esse equipamento para nós vermos, né? Porque vamos desmistificar isso. Porque quando a gente fala CPAP, né, que é o nome do aparelho, isso. Fala, então hoje nós trouxemos para você também conhecer e poder até estar indicando... Então, esse é um exemplo, né, de uma máscara. Eu acho que essa é a questão principal. Existem vários tipos de máscara que você coloca no rosto, né, e ele joga ar sobre pressão. No nariz, né? No nariz. Às vezes tem máscaras que vão no nariz e na boca. Você tem aqui um tubo, né? Então, esse tubo está ligado à máscara e está ligada a um compressor de ar. Então, na hora de dormir, você coloca isso, obviamente tem essas... E o compressor de ar, você liga, ele praticamente não faz barulho. As mulheres adoram, na realidade, que faz muito menos barulho do que o ronco e vice-versa, né? E a pessoa dorme melhor, dorme mais tranquila. E no dia seguinte está descansada. E é pequenininho, né? A única coisa que precisa é energia elétrica, né? Energia elétrica, isso consome muito pouca energia, na realidade. São aparelhos, existem vários modelos, mas o conceito é muito simples. O conceito é esse que a gente vinha mostrando aqui, né? A gente tem uma garganta que é estreita, esta região, então o ar ele joga ar sob pressão e abre aqui a garganta. É o princípio do pneu do carro. O que mantém um pneu aberto? Um pouquinho de pressão. Obviamente, essa máscara ela tem uma válvula, o ar entra e sai. E muita gente pergunta, mas eu consigo dormir com uma máscara? Exato. Olha, é muito mais fácil do que parece. Porque a pessoa já está dormindo mal sem perceber. Então, esta máscara joga ar sob pressão e abre a garganta. Perfeito. E a pessoa tem que dormir todas as noites de máscara, do mesmo jeito que alguém que enxerga mal tem que usar o óculos. É tratamento? Sem dúvida que é tratamento, porque a pessoa passa a dormir bem,
ela passa a ter menos risco de ter pressão alta, passa a ter menos risco de morrer por doença cardiovascular. Quer dizer, a gente precisa reconhecer a doença e ir atrás do tratamento. Obviamente, existem outras formas de tratamento, em casos mais leves. Colocar uma plaquinha só na hora de dormir, que joga o queixo para frente, segura a língua, então você coloca como se fosse uma placa de mordida, feita pelo dentista, que ganha um espaço retrolingual. Nós descrevemos, junto com o pessoal da fonoaudiologia, exercícios com a musculatura, que podem melhorar casos de apneia leve e moderada, quer dizer, a tal da prevenção. A gente já mostrou em outros trabalhos e outros grupos mostraram que exercício físico, independente da perda de peso, também melhora. Então, tem toda aquela prevenção que tem a ver com a dieta, que tem a ver com o exercício físico, e o sono é um desses pilares. E como você falou, muitas vezes não adianta você querer emagrecer se está dormindo mal. Exato. Porque a pessoa que está dormindo mal não tem nem energia suficiente. Exato. E metabolicamente é muito mais difícil. E não tem ânimo para fazer uma atividade física, absolutamente nada, né? Inclusive no livro eu fiz questão de colocar aquela escala de sonolência que você pode estar fazendo e reflete bem a situação de uma pessoa que dorme mal, né? Aquela que está na sala de espera e de repente você vai chamar o paciente, ele já está cochilando. Isso daí já é um indício para saber se o paciente é ou não, ou tem esse perfil, né? Exato. Então, muita gente tem sonolência excessiva diurna, Exato. mostrando uma má qualidade de vida. Exato. Além de você ter menos concentração, menos memória, pior produtividade, porque a pessoa cansada, obviamente ela está o quê? Curtindo menos a vida. Com certeza. Ela está vivendo, ela não está tendo um sono reparador. E é uma coisa essencial para a gente viver, né? Sono de boa qualidade. Mas o nosso público também fez uma pergunta para o senhor, doutor Geraldo, que eu acho bem interessante para nós abordarmos também um outro universo. Vamos ver qual que foi. É normal criança respirar pela boca? E aí, doutor Geraldo, criança? Essa história de respirar pela boca, eu acho que já indica que alguma coisa está errada. Né? As crianças cada vez mais têm problemas nasais, crônicos, amígdala e adenoide grande. Mas você opera ainda? Porque caiu, na minha época, quando eu era criança, todo mundo operava nariz e garganta, né? Adenoides e amígdalas. Depois a gente viu que isso parou. Voltou, é normal? A gente vive hoje um pouco da contracultura, né? Porque há muito tempo se operavam todas as pessoas. E hoje em dia existe uma resistência muito grande, tanto dos pediatras como até dos otorrinos que operam, de fazer uma cirurgia de amígdala e adenoide. Porque a gente sabe que com a idade a tendência é isso ir diminuindo a hipertrofia dos tecidos linfáticos. O problema é que se a criança respira mal pelo nariz e está sempre uma respiradora bucal, a gente tem várias evidências de que isso altera o próprio crescimento crâniofacial, né? Porque a posição adequada da língua é fundamental para o crescimento da maxila, da mandíbula, da dentição. Então a gente vê muita criança hoje em dia usando aparelho para acertar a mordida e respirando mal pelo nariz. Quer dizer, é fundamental essas crianças procurarem um otorrino, procurarem uma fonoaudióloga para aprender a respirar adequadamente. Porque eu costumo brincar e dizer que o destino do homem é casar, engordar e roncar. Quer dizer, se você já tiver uma conformação crâniofacial imperceptível muitas vezes, que não teve um crescimento perfeito, então o que vai acontecer? A dentição, você vê, a gente tem problemas, dente do siso, o terceiro molar não tem espaço, então toda a maxila e a mandíbula está vindo para trás. A gente viu o que está lá atrás? A língua se enrolando. Então, quando a gente dorme, a gente relaxa a musculatura e a pessoa vai ter muita apneia. Então, criança também pode ter apneia. E o principal tratamento é tratamento cirúrgico nas crianças, quer dizer, elas precisam ser avaliadas por otorrinolaringologistas, porque muitas dessas crianças precisam fazer cirurgia de amígdala e adenoide, ou tratamento porque elas têm rinite, ou porque elas estão muito em contato com a poluição, que infelizmente a gente não tem como escolher muitas vezes, mas a gente tem que ficar de olho nessas crianças e não deve achar isso normal. Né? Porque ao longo do tempo isso pode criar problemas. E desde que numa idade que se possa operar, quanto mais cedo melhor, né? Aí vai ter que ser uma decisão delicada, feita caso a caso, mas a gente não deve admitir que respirar pela boca é normal, porque não é.
né? O ideal é a gente respirar pelo nariz. E muitas vezes uma dica simples é lavagem nasal, com soro fisiológico, água e sal, lavar todos os dias. É uma coisa chata, mas que com o tempo você vê que tem um efeito de desobstrução do nariz e treinar essa criança, que vai virar um adulto, a respirar direito pelo nariz, não ficar com a boca aberta, porque isso é muito ruim ao longo do tempo. Quer dizer, são pequenas dicas que é aquilo que eu falo, né? Que a partir do momento que a gente tem conhecimento, se torna preventivo, né? Exatamente. Então, a importância do programa Mais Saúde de estar trazendo esse tipo de informação. Então, se a gente tivesse que fazer um resumo, tá? Para o nosso telespectador entender. Primeiro, roncar não é normal. Roncar não é normal, não é legal roncar. Primeiro que não é normal nem para você, talvez você tenha um problema mais sério, e certamente não é legal para quem está do lado de você. As situações que evitam com que uma pessoa desenvolva o ronco, por exemplo, quais seriam? Pois a gente tem que dormir de lado. Dormir de barriga para cima é uma péssima ideia. E dormir de bruços, funciona? Funciona. O problema é que dormir de bruços não é legal por causa da coluna cervical. Então, o ideal é dormir de lado, colocar um travesseiro entre as pernas, procurar dormir de lado. Não tomar álcool antes de dormir, porque relaxa a musculatura, muitos sedativos, a pessoa está dormindo mal, toma um sedativo, pior ainda, o ronco relaxa mais a musculatura. Dieta, exercício físico, são coisas que a gente sabe que são fundamentais. Agora, se a coisa já estiver num segundo estágio, aí tem que tomar cuidado. E tem que procurar ajuda, porque isso é um sinal, um alerta de uma doença extremamente comum, que é a apneia obstrutiva do sono. A pessoa que tem um problema não percebe. Mas eu durmo bem, eu não tenho esse problema. Minha esposa é que tem insônia, eu não tenho problema nenhum. Não, veja só, talvez, em primeiro lugar, que tua esposa talvez tenha insônia por causa do seu ronco. Mas é pior do que isso. Talvez o seu ronco esteja indicando uma doença muito séria, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, procure ajuda. Tem que fazer o exame, muitas vezes, a doença é muito comum. E nos casos graves, você vai realmente ter que usar uma máscara, que cura a doença à medida que você usa. E depois você vai ter que fazer outras medidas, perder peso. Porque ajuda, né, doutor Geraldo? Fundamental. Nós temos experiências, né? Uma dica, cada 10% do peso que você perde, você melhora a apneia em 30%. Nossa! É um bom negócio, né? Excelente! E adorei. Exercício físico é bom, mas é difícil, né? A gente encarar isso. Mas eu vivo dando dicas do pedômetro, eu falo que no livro fazer tem... exercício. De pelo menos estar usando para contabilizar a sua locomoção. Doutor Geraldo, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer pela estar sua aqui. Disponibilidade de estar aqui conosco, dessa vez aqui no Mais Saúde pela TV Canção Nova. Mas nós vamos voltar com várias pautas, porque sono é muito importante. Aguardamos com você no próximo programa.